Olá, eu sou a Tainara Lima, eu sou advogada, atuo exclusivamente no mercado de eventos e estou gravando esse vídeo para deixar aqui algumas orientações para você que é consumidor ou fornecedor, né, casa de festa, buffet, cerimonialista, enfim, não importa, né, qual segmento, e também noiva, mãe de debutante, é a forma que eu posso contribuir, até mesmo porque claro, eu tenho acompanhado alguns casos pontuais, fui contratada para isso, mas tenho atendido vários telefonemas e tem muitos equívocos relacionados em relação a essa situação. Então, compartilhe esse vídeo se você acha que pode ser de valor para alguém. E aí é isso, assim, primeira coisa, esse vídeo está sendo gravado no dia 17 de março, às 14h09, então eu deixo aqui o marco de data e hora, porque pode ser que algumas coisas mudem, embora alguns posicionamentos que eu vou passar aqui tá na legislação e não muda diante da situação que a gente tem vivido, que é um caso fortuito força maior. Mas pode ser que algumas posições realmente podem mudar. Então, hoje, eu falo do estado do Espírito Santo, onde foi decretado emergência através de um decreto ontem, no dia 16 de março. Alguns estados, como São Paulo e Rio, já estão com as medidas mais avançadas. E sim, a posição para o mercado de eventos é que os eventos sejam adiados, principalmente os eventos sociais. A gente tem falado muito no adiamento e não no cancelamento, para que a gente gere um equilíbrio aí, uma estabilidade no mercado. Agora, durante essa semana do dia 16 até o dia 20, é um momento para que a gente tome todas as decisões com calma, sem pressão, e diante disso tudo tem surgido situações como fornecedores querendo multar clientes que estão adiando, clientes que querem que os fornecedores devolvam todo o dinheiro em conformidade com o decreto, sendo que o fornecedor está aí trabalhando há mais de um ano, numa época que até o carnaval a gente não imaginava que isso tudo iria acontecer. E como assim o fornecedor tem que devolver todo o dinheiro? Então eu vou falar um pouco do que fazer nessas situações e em relação a outras também. Então vamos lá. Primeiro ponto, aliás, antes de falar da diferença, a gente está diante de um caso fortuito, força maior, na legislação brasileira, o artigo 393 do Código Civil, ambas as partes não serão consideradas culpadas em caso fortuito e força maior, que são os casos que são difíceis de prever, difíceis ou impossíveis de evitar. Então, a gente tem isso na nossa legislação brasileira, mas independente disso, a gente está diante de uma pandemia mundial, né? Então, a coisa vai muito mais além. E aí existe uma diferença muito grande de um coronavírus para uma greve da polícia, uma greve dos caminhoneiros. Quem é capixaba viveu, ficou recluso, teve que ficar em casa. Só que a situação lá era de segurança pública. Aqui eu tô falando de saúde pública. Greve é um instituto regularizado, institucionalizado pela lei. Eu posso, por exemplo, entrar com processo. Existem processos no sentido de discutir se aquela greve ela foi lícita ou não. E se foi ilícita, alguém pode ser punido. Não estou falando aqui da minha opinião. Agora, eu estou falando de um vírus, não há quem punir. E aqui a gente está o tempo inteiro esbarrando com pessoas querendo encontrar um culpado, e não é assim. É o momento da gente ter muita flexibilidade, sabe? É aquela hora, sabe quando talvez uma cliente chega até você chorando e fala: ai, minha mãe faleceu, vou ter que adiar. E aí você olha na sua agenda e sabe que tem um dia, e você fala: poxa vida, nossa, ela é uma pessoa tão tranquila, vou adiar pra ela, eu não comprei ainda as coisas, dá pra gente remanejar. O tom é esse, é daí pra mais. Porque ninguém tá adiando, ninguém tá cancelando porque quer. A gente tá lidando com pessoas que têm mais medo talvez de não casar do que de morrer. Fornecedor que tem mais medo de não fazer a festa do que de morrer. E a situação realmente, a gente não, eu vejo que algumas pessoas não estão entendendo que a gente está lidando com decreto, né? A gente teve um caso aqui no Espírito Santo que a pessoa, mesmo ciente que estava contaminada, foi para São Paulo, e quem encontrou com ele lá foi a Polícia Federal. Então, ontem lá no decreto falou: poderão ser tomadas medidas como quarentenas, a parte de exames, e quem infringir, ele vai responder penalmente por isso, porque ele está atentando contra a saúde pública. Então, se você pode trabalhar de casa,
por que não? Eu tô no escritório porque realmente eu vim para pegar algumas coisas para conseguir ficar de casa e realmente resolvi gravar esse vídeo. Então, não há culpados. E quando eu assumo a postura do meu fornecedor assim, olha, me devolve todo o meu dinheiro, eu tô culpando ele. De uma situação que, mesmo que se não existisse coronavírus, para eu conseguir chegar nesse nível de um fornecedor me devolver todo o dinheiro, inclusive a entrada, que é um direito dele, que está lá no artigo 418 do Código Civil, ele tem que ter cometido algo muito grave, independente desse estado de calamidade que a gente está vivendo. Só que a gente está no meio de estado de calamidade, e aí você quer trazer a culpa para ele, você quer punir, quer que ele devolva todo o dinheiro, e infelizmente, a gente tem que aceitar que tá todo mundo no mesmo barco. Não adianta você querer recuperar o seu prejuízo. Infelizmente, numa situação dessas, a gente vê pessoas que moram sozinhas, ou com 2 ou 3, comprando 5 potes de álcool em gel, né, sendo que um seria o suficiente, mas talvez é para revender mais caro, sabe? Pessoas estocando comida, então infelizmente é nessas horas que as pessoas acabam mostrando quem elas são. Porém, você não pode tomar nenhuma decisão sob pressão. Então, se você está se sentindo pressionado, espera, você tem todo um estado de calamidade que está a seu favor, onde que você pode esperar, pode fazer com calma, esperar essa semana, né? Incentivar o seu cliente a buscar talvez um adiamento. Se você é cliente, o fornecedor quer adiar, pensa com calma, pensa na sua família, em todo mundo, porque assim, vamos abaixar os ânimos, a situação realmente é séria. Agora, existem algumas exceções que é em relação ao inadimplemento anterior ao decreto de emergência. Aquele fornecedor ou aquele cliente que já estava devendo anteriormente, ele já estava em dívida e essa semana, essa situação toda só veio agravar, ele vai responder na medida da proporção que ele tem que responder. Então, esse perdão do caso fortuito força maior não alcança dívidas e inadimplementos anteriores ao decreto de emergência. Outra orientação é você acompanhar as informações do seu estado, da sua cidade, da sua região. Eu tive eventos cancelados, a gente tem eventos presenciais que hoje a gente realmente precisa pensar como vai ser, a gente tem versões online, a gente tem dado consultoria para as pessoas, mas eu vou deixar muita vontade para os meus clientes optarem. Realmente, a gente está suspendendo todos os eventos presenciais e a gente vai indenizar todo o cliente, vai devolver dinheiro se quiser, vai trocar por um serviço se preferir. Agora, cuidado para você não tomar atitudes em base de uma realidade que não é sua. Então, acompanhe a realidade do seu estado ou da região onde você vai executar. No caso de eventos, é muito comum. Eu moro no Espírito Santo, mas eu acabo tendo que acompanhar os posicionamentos dos outros estados. E aí, algumas orientações. Adiamento, gente, calma, espera, principalmente quem vai casar em abril, calma, espera 2 dias, espera essa semana. Quem quer reduzir a quantidade, é muito comum, e eu em contratos que eu já fiz, eu coloco lá que não é possível diminuir a quantidade de convidados. Agora, numa situação dessa, olha que bacana, se eu tenho uma festa que seria para 100 e ela vai ser para 70, 50, eu vou negociar ali, o buffet ele vai se preparar para aquela quantidade, a festa não vai deixar de acontecer. E nessa situação, eu consigo ter medida de segurança, pelo menos aqui no estado do Espírito Santo, aglomerações menores, o espaço é maior, a gente consegue controlar. É muito melhor, então seja flexível se o seu cliente quer diminuir também a quantidade de convidados, por mais que em situações convencionais isso não seja possível. Eu conversei hoje com uma amiga do mercado de eventos, até a Marinete, que ela implantou uma medida no evento dela, né? Vai acontecer um evento pequeno, mas vai ter álcool em gel na porta para todo mundo, vai ter assistente a mais, ou seja, está tendo custo para isso, para fazer o procedimento, para orientar. Então, assim, se o evento for acontecer, não deixe de adotar medidas de segurança. Mas o recado que eu quero deixar para você a situação é séria, sim, e essa é a minha opinião pessoal. Eu tenho conversado com médicos, com profissionais da saúde, com geriatras, eu sou uma pessoa que circulo dentro de hotéis, então assim, a gente veio aí de um carnaval onde a gente não tinha noção disso tudo, e é a época que a gente mais tem circulação
de estrangeiros no Brasil, Marquês de Sapucaí. Então, a gente não sabe o quanto a coisa pode alastrar e realmente, enfim, é algo que a gente não peca por a gente realmente se resguardar. Então, o meu termômetro pessoal é o seguinte, parou Fórmula 1, que é um esporte milionário, bilionário, parou o futebol, as companhias aéreas. Então, assim, gente, realmente para parar essas grandes potências, isso não seria à toa. Então, eu fico aqui, eu tenho enfim, eu vou compartilhar na rede social, algo caso a gente tenha um novo posicionamento. O que eu tenho conseguido fazer para contribuir, eu tenho feito. Alguns casos eu realmente estou acompanhando de forma pontual, eu estou lidando com situações, né? Alguns fornecedores, noivas vieram até mim, mas é isso, vamos buscar fontes confiáveis e vamos realmente abaixar a bola de que não tem ninguém culpado para você querer culpar. Então, é uma situação que realmente a gente tem que agir com muita cautela e a minha orientação é que qualquer decisão um pouco mais que você precise de mais tempo, que você realmente espere pelo menos essa semana aí do dia 16 para agir com calma. É isso, grande beijo, saúde a todos e fique em casa. Eu vou sair daqui agora, vou para minha casa, vou ficar lá até segunda ordem. Até mais.